Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Daniela Jacques Brauner, ela que ao longo desta semana ministrou as aulas aqui na TV Justiça sobre contratos internacionais. Professora Daniela, que também é defensora pública federal. Aliás, no finalzinho do bloco anterior, nós ainda falávamos, e eu gostaria de continuar nesse assunto, sobre a defensoria pública. E aí, no caso, a senhora que esteve nas duas, está na federal e esteve na estadual, gostaria de saber como está a estrutura hoje das defensorias? Porque a gente sempre, primeiro que há uma previsão constitucional da instituição, mas, de certa forma, pelo menos há grandes críticas de acordo com a estrutura, ou aqui de uma forma mais simples, a atenção que foi dispensada à própria defensoria. Muito boa a sua pergunta, porque isso remete a uma necessidade, não é, de estruturamento que a Defensoria Pública ela tem hoje. Na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, essa necessidade ela tem sido cumprida de forma mais linear. Não se precisa ainda investimento. A Defensoria Pública sempre irá precisar de investimento por se tratar de uma área sensível da sociedade. A Defensoria Pública na nossa Constituição, ela vem inserida como uma função essencial da Justiça. Além disso, a assistência judiciária gratuita, ela é direito constitucional individual. Então, o Estado tem o dever não só de prestar assistência, mas de estruturar a Defensoria. E dever de estruturar as suas bases, quer seja ela federal, quer seja estadual. Ainda no Brasil, ressentimos de que nem todos os estados da federação possuem defensoria pública, por incrível que pareça, porque a Constituição, ela data de 1988, e até hoje existem estados aí resistindo à estruturação da defensoria pública. Na área federal, especificamente, onde hoje atuo e onde hoje trabalho, ainda falta uma grande estrutura para a Defensoria Pública. Embora nós estejamos caminhando aqui de forma lenta para a sua estruturação, ela ainda se ressente, já que a Defensoria Pública da União ela tem o dever de atuar também na área do trabalho. Essa área do trabalho ela necessita de pessoal, necessita de estrutura, o que tem se demonstrado da forma mínima. Em relação à sua ocupação geográfica no Brasil, ela ainda precisa também ocupar esses espaços. Não temos defensoria pública em muitas cidades do país. A federal, a previsão é de que ela também atua em todas as cidades, todos os municípios, ou tem, por exemplo, uma quantidade populacional? A ideia é que a Defensoria Pública Federal atua em todos os locais onde haja justiça federal. Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Federal. Todas essas áreas precisam o quê? De um acesso ao indivíduo que não tem condições de pagar o advogado para que ele possa acessar essa justiça. Então, não basta, não é, o acesso físico à Justiça Federal. Não basta esse acesso. Eu preciso o quê? Estruturar para que esse cidadão tenha consciência dos seus direitos, num primeiro momento, para que ele possa contar com um profissional capacitado para defendê-lo e que ele possa efetivamente usufruir desse prédio, dessa Justiça Federal, por esse meio. Porque senão ela apenas acaba sendo figurativa, não é? Essa porta de acesso, ela precisa ser transpassada juntamente com o defensor federal, não é? O indivíduo sozinho, o cidadão, muitas vezes ele não tem condições de ultrapassar esse prédio, entrar nessa justiça, sem que haja essa assistência judiciária. E essa assistência judiciária, ela precisa ser feita por um órgão estatal, já que a nossa Constituição, ela determina que é a Defensoria Pública o órgão adequado. Então, se a gente estrutura o Judiciário, se a gente estrutura o Ministério Público, como você vai explicar à sociedade que não há uma mesma estruturação, no mesmo nível para a Defensoria Pública Federal? Então, vejam, quantos concursos tem a Defensoria Pública Federal? 4, nós estamos no 4º concurso da Defensoria Pública. Então, ainda precisamos de pessoal. Não há defensores públicos para atuar em todas essas cidades. Diferentemente da Justiça Federal, que hoje se interiorizou. A Justiça Federal e o Ministério Público Federal, eles estão hoje caminhando lado a lado no que tange a implementação e a sua fixação no interior. Mas a Defensoria Pública ainda não.
E lembro sempre que o Ministério Público é quem faz aqui, às vezes, da acusação, às vezes aqui do acusador. Então, aquele indivíduo que precisa se defender, ele vai ficar com um Estado juiz, um Estado acusador bastante forte. E a sua defesa? Não é? E aquele direito que ele tem, justamente, ao ser processado, ter ao seu lado um profissional capacitado. Isso não acontece enquanto a gente não estruturar uma defensoria pública. E quando a senhora fala em estrutura, aí é de âmbito geral? Material? É de âmbito geral, sim. Prédio, por exemplo? É de âmbito geral, não é? É de âmbito geral, sim. É de âmbito geral no que tange aqui ao pessoal, a questão mesmo de profissionais que sejam aqui funcionários da Defensoria Pública, de profissionais de nível médio, nível superior, para atuar junto com o defensor. Agora, recentemente, tivemos o primeiro concurso para nível médio e nível superior dentro da Defensoria Pública para cargos técnicos. Então, é de ordem pessoal quanto ao corpo de apoio, é de ordem pessoal quanto aos defensores que devem aqui atuar, né? Ainda temos muito poucos defensores para uma abrangência nacional. E também de ordem material. Por quê? Precisamos dotar essa Defensoria Pública com prédio, com instalações mínimas, para que a população possa, não é, de forma minimamente aqui falando, não é, com aqui mesa, cadeira, uma estrutura, não é simples, mas que também seja conforto. Porque a gente não pode admitir no nosso país que o pobre seja tratado de forma, não é, de forma desigual. A gente não pode admitir que, como a Defensoria Pública, ela trabalha ao carente, então esse não precisa dessa estrutura mínima. Isso não pode ser admitido. Essa pergunta que eu faço com relação à questão mais aí voltada a material, é porque eu já ouvi o comentário de uma amiga defensora pública em Minas Gerais que disse, olha, é perigoso daqui a pouco eu atender um cidadão e eu pedi para ele trazer os papéis para a gente montar aqui, no caso, o processo. Então eu achei, é uma coisa assim, parece ridículo, né? Infelizmente, isso acontece em muitas defensorias. Isso acontece por quê? Porque o direcionamento dos recursos não é dado de forma adequada para que atenda a essa população. Então, é preciso, sim, valorizar o profissional, não é? Valorizar o defensor público, mas também dotá-lo de estruturas mínimas para que possa exercer o seu mundo, a sua função, de forma que a melhor atender o princípio constitucional de acesso à justiça. Dentro dos requisitos que são necessários para recorrer à Defensoria Pública, bom, claro, aqui independente já das causas, que foi explicado tanto na federal quanto na estadual, quais são os requisitos para que uma pessoa tenha para poder ter acesso, então, à Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela atende aquelas pessoas que não podem pagar um advogado. Então, a assistência jurídica, ela se dá basicamente à população carente, não é aquela que não pode dispor, porque não queremos aqui, enquanto defensores públicos, concorrer com a advocacia, não é? Essa sim, própria, as pessoas que têm acesso, têm recursos para, por meio de advogados capacitados, atender aqui aos seus anseios de justiça. Então, a Defensoria, ela se destina àquelas pessoas que não podem pagar um advogado. Lembrando sempre que esse oferimento quanto à renda é aqui no sentido de uma independência funcional do defensor público que atua com alguns parâmetros, não é? Dependendo aqui da causa, dependendo da justiça de cada defensoria. Uhum. Bom, diante então dessa situação de falta de estrutura, deixa eu apimentar aqui um pouquinho a nossa conversa. Diante dessa falta de estrutura, ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, que dar suporte a essa população, digamos assim, que não tem uma condição financeira de recorrer a um advogado. Como é que a senhora vê, então, a participação dos núcleos de prática jurídica nas universidades, que também chegou a ser um tema bastante discutido em prol da defensoria? Não, nós não temos que permitir isso, mas temos que abrir e estruturar as defensorias. Os núcleos de prática, elas são importantes no sentido aqui de capacitar esses estudantes, mas jamais poderão substituir o papel da defensoria. Então, o núcleo de prática, ele tem que cumprir esse papel dentro da sua função que foi criado, e não
num papel de livre acesso à justiça. Esse papel de possibilitar o acesso à justiça, ele tem que ser dado à defensoria. Não podemos desvirtuá-los, os núcleos de prática, do papel que eles estão inseridos. Qual seja, capacitar os estudantes de advocacia, do direito, para o seu fim, para que possam exercer a profissão de forma brilhante. Mas não podem substituir a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela é o canal de acesso do cidadão à justiça. Então, esses núcleos são importantes dentro desse sistema. Então, se de alguma forma eles estão cumprindo o papel da Defensoria Pública, isso tem acontecido em algumas áreas, inclusive citei aqui na área trabalhista, há um desvirtuamento. Por quê? Porque a Defensoria Pública não está sendo capacitada para esse fim. Porque estão faltando os recursos para a Defensoria Pública, não é? E aí, quem acaba cumprindo, como não há quem cumpra, são esses advogados. Ou advogados, e aqui advogados da prática jurídica, ou advogados dativos, que é aquele nomeado pelo juiz e que há um pagamento de honorário, também isso é um desvirtuamento. Sim, houve muito essa discussão, se não me engano, até no seu próprio estado, né, no Rio Grande do Sul, que teve essa grande discussão acerca do papel do advogado. Não é o advogado dativo, aquele que é nomeado pelo juiz, esse não pode mais acontecer na nossa Constituição. A Constituição Federal, ela detém aqui a questão do acesso à justiça, da instituição permanente de acesso à justiça para a Defensoria Pública. Então, defensores públicos, quem atua em prol do cidadão, são aqueles concursados. Então, o defensor dativo, ele desvirtua um pouco essa função, desvirtua justamente também de concurso e a independência do defensor, porque o dativo é nomeado. Quem nomeia o advogado dativo? O juiz. Então, qual é o interesse do juiz de você ter um advogado, um profissional ali cutucando, ali instigando, não é? Incomodando, questionando aquela decisão? Então, isso poderá interferir na própria liberdade de escolha do dativo. Bom, fazendo uma análise aqui bem rápida, nós temos um crescimento enorme nos últimos anos na educação, em especial também na área do direito, em faculdades, cursos de direito, e aí, claro, automaticamente essas instituições acabam abrindo os núcleos de prática jurídica. Isso não assusta um pouquinho? Eu não sei, deve ter uma associação dos defensores públicos, isso não assusta de certa forma, e aí para poder cobrar, porque senão começa a virar uma bola de neve. Bom, já que a população está sendo assistida de uma outra forma, vamos deixar então a coisa ir como está indo. Não, nós temos sim a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais e a Associação Nacional dos Defensores Públicos, não é? E cada órgão, cada Defensoria Pública Estadual possui também a sua associação de classe estadual, não é? Como eu falei, essa questão da prática jurídica, se ela atender o fim mesmo que ela se destina, isso não é motivo de preocupação na Defensoria. Não são concorrentes da Defensoria. O que a Defensoria se preocupa, sim, é de que a população seja assistida. Claro que não, essa ideia aqui de que, havendo a prática, a Defensoria não deve atuar. Isso nunca poderá acontecer. Isso, aliás, é um desvirtuamento das funções da Defensoria. As práticas têm que ocorrer aqui como uma opção para o cidadão e não aqui como a única fonte que acontece de hoje, acesso à justiça. Né? Exatamente. Então, a prática ela não é a única fonte. A única fonte, aí que é única no sentido... A fonte constitucionalmente estabelecida é a Defensoria Pública, não é? Para aquele cidadão. Então, o cidadão aqui que pode contratar um advogado, ele pode aqui acessar esse advogado, ele poderá eventualmente, não é, ir a uma prática jurídica, se assim aquela prática considerar a sua causa apta, etc. Mas nós temos aqui a preocupação da Defensoria Pública é justamente a se inserir o seu papel constitucional, a cumprir o seu papel constitucional de ser a forma pela qual o cidadão carente possa acessar a justiça. Jamais poderá a Defensoria deixar de atuar porque uma prática de alguma faculdade, uma universidade está nesse sentido atuando. A prática, repito, ela é acessória. Ela é aqui, ela cumpre o seu papel de prática, de escritório modelo, não é? Efetivamente. Aqui, essa prática, ela é limitada a essa função, e não como meio, único meio
do cidadão acessar a justiça. Esse cidadão tem que contar com a Defensoria Pública. Então, independentemente da faculdade existir ou não, se o Estado possui a Defensoria Pública, essa prática ela vai se apresentar como uma forma alternativa. E não preocupa o defensor o fato aqui de estar concorrendo de forma alguma, não é? Essa possibilidade, esse escritório, pelo contrário, até poderá concorrer no sentido de uma excelência quanto ao trabalho buscado, não é? Mas jamais no sentido acho que dele cumprir, dessa prática, poder cumprir o papel institucional que é próprio da Defensoria. Isso não pode preocupar os defensores e acredito que realmente não é aqui o nosso foco. Pelo contrário, aqui como Defensoria, como instituição, é justamente poder ocupar esses espaços no sentido de que o cidadão não tenha aqui unicamente esse escritório, no sentido que o cidadão possa, sim, por meio da Defensoria Pública, acessar o Judiciário. Ou então, se for aqui de sua escolha, acessar a prática, aí, conforme o papel que a prática tenha para esse fim. Né? Inclusive, na Fundação Getúlio Vargas, a prática ela também está relacionada à elaboração de projetos legislativos, não apenas esse papel, porque esse papel não é do escritório modelo da prática judiciária. A faculdade, ela não pode ser aqui entendida como um fim para atender aqui o acesso à justiça da população carente. Para esse fim, existe a Defensoria Pública. Então, a prática, ela se destina a quê? A capacitar os seus próprios estudantes. E aí pode ser que por meio de uma prática forense, pode ser também por um meio como é feito lá na Fundação Getúlio Vargas, de análise de projetos de lei, de sugestões. Então, veja, sai um pouco dessa ideia de prestar assistência judiciária gratuita. Então, tudo isso é prática forense. O que a gente não pode é substituir aqui a função da Defensoria Pública por esses escritórios. Não apenas pela população sair perdendo, mas também pelos próprios estudantes, próprios alunos dessas faculdades também saem perdendo, que poderiam aqui se dedicar a esses outros viés da prática forense, não é? Consultoria, etc. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Eu vou deixar apenas uma perguntinha para a professora já ir pensando aí para o próximo bloco. Isso depende de quê? De vontade política? Depende do executivo ou depende do próprio judiciário, no caso, para uma melhor estruturação das defensorias? Você também pode dar a sua sugestão ao programa Saber Direito Debate, participando e enviando a sua sugestão pelo endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. O programa Saber Direito Debate também pode ser assistido. Você pode acessar www.youtube.com/saberdireitodebate na internet. Esse é o canal da TV Justiça no YouTube e aí sim acompanhar o programa Saber Direito Debate. E hoje nós estamos conversando com a professora Daniela Jacques Brauner, professora de Direito Internacional. Até já.